Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Hoje eu estou trazendo uma aula aqui sobre os espelhos esféricos, continuidade aí do conteúdo da óptica geométrica. Então nós vamos ter essa parte de espelhos esféricos e a última parte sobre a óptica geométrica é sobre lentes esféricas. Então essa parte de espelhos esféricos nós vamos ter algumas equações muito importantes e conceitos também e propriedades importantes que vão precisar futuramente aí para testes vestibulares, no conhecimento também da física, não só para prestar esses vestibulares, essas provas, mas claro, né, pessoal, a gente aprender esse conteúdo da física, tá? Então, vamos lá. Bom, o que são de fato espelhos esféricos, né? Bom, eles são basicamente um material que a partir desse material, o formato dele, pelo próprio nome, tem que ser esférico, né? Então vai ter essa forma de calota, onde que toda a superfície, né, da calota é como se fosse um espelho, tá? Então nós temos, eu coloquei até anteriormente aqui, essa imagem desse espelho esférico que é comum encontrar em supermercados, né? E esse espelho aqui já de cara é um espelho esférico, né? E esse espelho é conhecido como espelho esférico convexo, tá? Então, por quê? Né? Porque a parte refletora está na sua superfície da calota, tá? E não na parte de dentro. Então, de fato, essa calota esférica, se ela for côncava ou convexa, ela é chamada, esse termo é chamado de espelho esférico, né? Então nós temos aqui a calota esférica e essa imagem à esquerda nós temos algumas representações geométricas, né? Então dentro do espelho na verdade vai ter um centro de curvatura C, tá? Terá o raio, esse centro de curvatura é comparado com uma circunferência, e a parte da calota, a parte que a gente observa o espelho, né, está desenhado aqui, se você está observando, ó, essa parte arredondada aqui, e se o espelho, por exemplo, for convexo, a parte refletora é essa parte de cinza. E esse espelho vai ter também um eixo principal e vai ter um vértice, e nós vamos ter alguns pontos para serem observados. Então nós temos espelhos esféricos côncavos e convexos. Os convexos, né, já está nítido. Os raios de luz vão bater nele e ele vai refletir a parte externa da calota, né, não interna. A parte da interna, quando refletir ou ela ser refletora, eu vou ter um espelho côncavo, tá? Então no espelho côncavo a superfície refletora é a parte interna da calota, e no espelho esférico a calota de fora, né, é a face externa da calota, é a que é a refletora, tá? Então essa é a diferença. Por exemplo, se você observar espelhos côncavos que possuem óticas, né, onde vocês compram, onde é feito óculos ou exame de óculos, aí nos exames clínicos e também para comprar um óculos. Você pode encontrar também um espelho côncavo, um exemplo prático é uma colher, né? Uma colher de inox ou uma colher de alumínio bem polida, né? Então a parte de dentro, né, você observa que você pode até se olhar pela colher, claro, estiver bem polida, e também na parte externa você tem uma superfície bem polida, então seria o côncavo e o convexo ao mesmo tempo. Então é uma prática de colheres que tem um formato côncavo, não as de plástico, mas claro, as de alumínio ou de inox, que tem esse brilho, que a superfície é bem polida. Então no espelho côncavo e convexo nós temos dois tipos, tá? O convexo e o côncavo. Agora nós vamos para alguns elementos geométricos do espelho, né? Eu já falei um pouco deles aqui anteriormente, mas vamos lá. O espelho esférico ele vai ter essa relação com a curvatura, porque se nós fecharmos toda a parte geométrica do espelho esférico, ele tem um formato de uma esfera, e a projeção plana dessa esfera é uma circunferência, e a circunferência vai ter alguns pontos, né? Por exemplo, o raio R, né?
nós vamos ter um centro de curvatura, que é o centro da circunferência, e nessa parte, que é um setor angular, tá, relacionado com alfa, será o V de vértice, tá? E nós vamos ter algumas relações, C de centro da curvatura, né? Agora não vamos chamar de centro, mas de curvatura. Eu vou ter o eixo principal, que é o eixo onde está passando a linha, né, tracejada, onde está o foco, o centro de curvatura e o vértice. O raio de curvatura, a distância focal, que é a distância de F até o vértice, e o ângulo de abertura, que é o ângulo relacionado ao ângulo do espelho, tá? E fixando aqui, onde que a distância focal é sempre a metade do raio, tá? Do espelho esférico ou da circunferência, tá? Então vamos guardar essas informações, esses elementos. A partir disso, existem algumas propriedades dos raios de luz principais quando esses raios afetam um espelho esférico ou convexo. A primeira propriedade é que todo raio de luz que incide no espelho e passar pelo centro da curvatura vai refletir na mesma direção. Então os raios, todo raio que incide, ele passa pelo centro de curvatura e reflete na mesma direção. Então observe bem, esse C aqui é o centro, vou colocar aqui esse ponto pretinho, é o centro de curvatura. Então esse espelho aqui, por exemplo, é o espelho côncavo, tá? Tá de cinza aqui, mas aqui é o espelho côncavo. Esse espelho côncavo, o espelho côncavo, os raios, eles vão incidir aqui paralelamente na parte refletora que é de dentro, e se eles passarem na curvatura, que é o que está acontecendo aqui, eles vão refletir na mesma direção, tá? Refletindo na mesma direção. Assim como também no convexo, tá? No convexo nós temos o mesmo princípio. Então todo raio de luz que passar pela região refletora também vai incidir, vai passar nesse ponto C, que é o centro da curvatura, tá? Esses pontos são interessantes nós observarmos porque vai utilizar na formação de imagem. Nós vamos utilizar. Outra propriedade é que todo raio de luz que incide sobre a superfície, sobre o vértice do espelho, ele vai sempre refletir simetricamente, ou seja, vai formar essa parte simétrica aqui. Então esse raio incidindo sobre o vértice, nesse caso aqui é um espelho convexo, né, vai refletir, né, simetricamente, né, ou diametralmente, né, mesma distância. Vai ser meio que uma reflexão, né, em relação ao eixo principal, que está na horizontal. Okay? Então esse raio aqui, ó, esse raio 1 que está vindo aqui, está resultando no raio 2, simetricamente ao raio 1. Tá? Bom, a terceira propriedade é que todo raio de luz que incide no espelho, e passar ao eixo principal, né, onde se esse raio for paralelamente ao eixo, e ele é refletido passando pelo foco, e tanto faz também, se esse raio de luz passar pelo foco, ele vai estar paralelamente ao eixo. Então se o raio está paralelo ao eixo principal, que é a linha na horizontal, ele vai passar pelo foco principal, ou se esse raio passar pelo foco principal, ele vai estar paralelamente. Por quê? No caso do espelho côncavo, como a parte refletora, né, dentro, então o raio vem paralelo, né, chega aqui em uma extremidade, uma parte do espelho côncavo, e vai passar pelo foco, tá? Ou se o raio, no caso do espelho convexo, né, então o objeto vai estar na frente do espelho, então basicamente esse raio vai estar passando, vindo paralelamente na frente do espelho e claro, né, passando aqui no foco, ok? Então essa é a terceira propriedade. Agora vamos para a observação de construção de imagem. Mas por que também, na verdade, foi desenvolvido esse estudo, né? Na verdade, esse estudo tem boa parte da lei de Gauss, né? Porque
nós temos esse problema do estigmatismo e o astigmatismo, né? Onde que para um olho normal, né, nós temos que os feixes de luz, ao passarem, né, por esse meio, né, por uma superfície, né, eles vão se concentrar, vai se concentrar em um ponto, né, para observar esse objeto. Já tem astigmatismo, as imagens que vão tentar se encontrar, que são esses raios aqui vermelhos, elas não vão encontrar esse ponto. E o que vai acontecer? Você pode ver mais de uma imagem. Então vai ter vários pontos focais, né? Então basicamente aqui eu vou ter um ponto focal F, mas com esse problema de visão nós temos vários pontos focais. Então para um olho normal, a letra A aqui, a luz incidindo sobre a letra A, vou ter a lente ocular, pupila e a córnea. Para um olho normal, basicamente nós temos um ponto focal, que é onde a gente vai construir a imagem do A aqui no nosso olho, que é formada a imagem, inclusive ela é de cabeça para baixo, né? E a gente consegue visualizar isso da forma correta. Mas aquela córnea que é astigmática, ela vai começar a ver, a visão dela vai ter vários pontos focais, múltiplos pontos focais, que é uma chamada visão astigmática. Então essa parte da física está relacionada, né, com aí os problemas de visão, e é nesse sentido que as lentes também são trabalhadas para fazer essa correção do astigmatismo, né, para aquelas pessoas que têm esse problema de astigmatismo, né, astigmatismo. Então, o que é isso? Basicamente na física nós interpretamos isso como vários pontos focais, que em resultado várias imagens sendo formadas na parte interna do olho, né? Essa parte onde a projeção da formação da imagem do que nós vemos, tá? E aí a gente vê algumas condições. A primeira é que as imagens formadas a partir do encontro efetivo dos raios são reais e invertidas quando elas estão fora do espelho. A outra é que as imagens são formadas e há um prolongamento desses raios. As imagens serão virtuais, direitas e localizadas dentro do espelho. Então, toda vez que eu tiver imagem formada a partir do encontro dos raios de luz, as imagens, né, serão sempre reais e invertidas. E elas vão estar fora do espelho. Agora, quando as imagens terá um prolongamento dos raios de luz, nós vamos observar que será uma imagem virtual e ela será direita, ou seja, do mesmo formato do objeto. Vamos observar alguns casos aqui para a construção dessas imagens. Então, o primeiro caso é quando um objeto estiver após, tá, o centro de curvatura. Quando ele estiver após o centro de curvatura, ou seja, aqui atrás, imagine que o centro de curvatura do espelho é o ponto C, eu tenho o F, ponto focal, e V, o vértice. Tá? Deixa eu usar meu ponto. Então o objeto O, nós vamos ter o primeiro caso, onde que ele vai estar atrás, né, após, né, o centro de curvatura. Então eu vou colocar, todo espelho tem um centro de curvatura, mas aí no espelho, nesse caso aqui do espelho côncavo, tá? Esse caso aqui é do espelho côncavo, tá? Vou até colocar aqui essa observação, aqui ele é côncavo. Tá? Todos esses aqui são côncavos. Só tem um caso que nós vamos associar com o espelho convexo. Tá? Quando ele está após essa centro de curvatura, aí vem o primeiro. Todo raio de luz que incide sobre o objeto para um espelho côncavo vai passar pelo o foco, né? Então essa primeira extremidade. A outra extremidade vai passar para do vértice simetricamente. Quando chega no vértice, ele também vai se encontrar. O que vai acontecer? Nós vamos formar uma imagem após o centro de curvatura, tá? Eu falei antes após, mas é antes, né? A imagem é formada após o centro de curvatura. Então toda vez, né, falando da imagem, tá? A imagem aqui, ela é formada a partir, né,
depois do centro de curvatura. Quando o objeto está antes do centro de curvatura, a imagem é real, né? Só que ela é invertida e tem menor comprimento de que o objeto. Ela é menor que o objeto, tá? Nós vamos deixar isso bem claro. O segundo caso é quando o objeto, né, estiver no ponto de curvatura, né, estiver sobre C. Nesse caso, quando o objeto está sobre C, a imagem ela é real, certo? Continua sendo real aqui a imagem. E vamos observar os raios. Os raios vão caminhar paralelamente, passar pelo foco e simetricamente pelo vértice. Então vai formar o que? Uma imagem invertida, real, só que ela é de mesmo tamanho do objeto. Então nesse caso aqui, ó, o tamanho do objeto é igual à imagem formada dentro do espelho, tá? Gente, aqui está sendo mostrado aqui na centro de curvatura, mas a imagem na prática é no espelho que a gente vai ver, tá? Então quando esse objeto está no centro de curvatura, basicamente essa imagem é do mesmo tamanho do objeto, tá? O mesmo tamanho, tá? A mesma altura, em outras palavras. Bom, o terceiro caso é quando o objeto vai estar entre o centro de curvatura e o foco. Quando acontecer isso, o objeto vai estar mais próximo da parte refletora do espelho, um pouco mais próximo, né? Nem tão próximo, mas já está começando a se aproximar. Quando ele se aproxima, nós vamos ter o raio que passa pelo foco e também que passa pelo vértice, tá? Quando isso acontecer, nós vamos basicamente mexer um pouco com o ângulo de reflexão do espelho côncavo. Então, o que vai acontecer? Quando eu aproximo mais isso, a imagem aumenta de tamanho. Então a imagem vai ser real, porém ela vai ser invertida e maior, tá? Essa é a diferença agora. Antes ela estava sendo menor, do mesmo tamanho, e aqui ela vai ser maior que o objeto. O quarto caso para o espelho côncavo é quando de fato o objeto estiver sobre, né, sobre o foco. Quando ele estiver sobre o foco, a imagem aqui, vamos seguir o raio vermelho, tá, paralelamente, então é côncavo, vai passar pelo foco, depois vai passar pelo vértice simetricamente. E que imagem é formada? Nenhuma. Então aqui não é imagem própria. Então, ou seja, não é possível, não tem nada aqui, ó, não tem nenhuma imagem aqui. Então o que acontece? Vai ter um ponto do espelho, que é o ponto focal, tá? Quando você aproxima esse objeto próximo à parte refletora do espelho côncavo, vai ter um ponto, que é o ponto focal, onde que ele não vai formar imagem, não vai ter reflexão desse objeto em nenhum lugar. Então, nesse caso aqui, não é possível, né? Não é possível observar. Vou colocar assim, não é visível. Não é visível. Então, não é possível ver. Não vai formar imagem. Nós classificamos isso como imagem imprópria, tá? Bom, o quarto, na verdade o quinto caso, né, tá aqui, que é o quinto caso, é quando nós temos o do espelho convexo. Aí além desse ponto focal que nós acabamos de mostrar, o objeto fica no ponto focal, aqui é o caso quando o objeto está após o ponto focal, tá? Após o foco, né? Quando ele está após o foco, aí a imagem ela não será formada, né, invertida e nem vai ser imprópria, porque ela vai existir. Só que agora eu vou estar aproximando esse objeto mais próximo ainda da parte refletora do espelho côncavo, e aí a imagem é real, virtual nesse caso, direita, ela não será invertida e maior, tá? O último caso aqui é quando eu tenho o espelho convexo, tá? Nesse caso aqui, o único caso que nós temos de espelho convexo é quando o objeto está na frente da parte refletora e sempre a imagem vai ser virtual. Essa imagem virtual sempre num espelho convexo, né? A gente falou os 5 casos aqui e os 5 casos foram de côncavo. Por quê? Porque o côncavo é o mais complicado.
Mas o convexo é mais simples porque qualquer imagem de frente para um espelho convexo vai ser sempre virtual, direita, ela nunca vai estar invertida e ela vai ser sempre menor que o objeto. Lembra da imagem inicial lá do supermercado que eu coloquei a imagem lá? Todos os objetos estão bem distantes e aqueles objetos, né, que estão mais próximos da parte refletora estão de maior tamanho, mas os que estão mais distantes têm menor comprimento. Então isso é diretamente proporcional, tá? Bom, agora eu passei já por um estudo analítico anterior, então aqui é só reforçando que alguns pontos, né? Vamos chamar de P uma distância que o objeto vai estar até o vértice, tá? Então esse P aqui nós vamos chamar a distância do objeto ao vértice do espelho, tanto convexo ou côncavo. Tá, pode ser que esse objeto esteja nessa curvatura, entre o centro e o foco, ponto focal, no ponto focal, no centro da curvatura, próximo ao vértice, né, entre o foco e o vértice. Bom, vamos chamar de P, essa distância do objeto ao vértice, P', a distância da curvatura, né, até o ponto V, e basicamente I será a imagem formada, então I será a posição, né, no gráfico, a posição da imagem formada no eixo principal, que é essa linha na horizontal. E O será a altura do objeto, né, ou a posição do objeto aí acima do eixo principal. Bom, e aí só reforçando que a distância focal, que é do foco ao vértice, que é F, é o raio, é a metade do raio, tá? Lembrando que isso é uma projeção de uma circunferência. Então, se é o raio sobre 2, então o raio é 2 vezes a distância focal, tá? Para te deixar agora, nós temos como algumas condições de Gauss. Então, quando a luz incidente passar por um espelho esférico convexo, nós vamos ter, e no espelho côncavo, nós vamos ter uma formação de imagens virtuais, né? Nós vamos ter imagens virtuais, imagens reais, nesse caso aqui para o espelho, no caso aqui a esquerda é o convexo, né? Então imagens virtuais, e no espelho côncavo nós vamos ter imagens reais. Sempre teremos imagens reais. Então nós vamos ter para essa representação a equação de Gauss, né? O que diz a equação de Gauss? Que 1 sobre f, que é a distância focal, é igual a 1 sobre a distância, né, do objeto até o vértice, mais 1 sobre P', que é a distância da imagem ao objeto. Vou só voltar um pouco aqui nessa imagem para vocês observarem. P' é a distância da imagem até o vértice. P é a distância do objeto ao vértice, tá? E o F é a distância focal, tá? Então nós temos essa equação de Gauss e com isso é possível observar o aumento, né? Por que as imagens vão aumentando de tamanho ou diminuindo? Aí Gauss associou isso ao aumento linear, que é uma relação da altura da imagem sobre a altura do objeto, que é igual a menos P' sobre P, tá, gente? Aqui tem o erro, deixa eu corrigir, que não tem P', tá? Então deixa eu apagar aqui. P' sobre P. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui, deixa eu colocar tinta branca. Então, olha só para a gente finalizar essa parte. Então, é a distância da imagem ao vértice dividido pela distância distância da imagem ao vértice e a distância do objeto ao vértice. Ou a gente pode pegar a distância focal e dividir pela distância focal menos a distância do objeto ao vértice. A fórmula que nós vamos utilizar para o aumento linear é essa aqui, tá?
é mais comum utilizar ela. Ou se nós tivermos a altura da imagem, vamos dividir pela altura do objeto, tá? Então, é isso sobre as fórmulas. Vamos observar essa pequena tabela para a gente ir para a parte de exercício, para a gente finalizar. Quando eu tiver esse aumento linear, é se o objeto aumentar de tamanho, a imagem for direita ou invertida. Por exemplo, se o sinal for positivo, a imagem é sempre direita. Se o sinal é negativo, a imagem é invertida. Tá? Então, por exemplo, mais 2 significa que a imagem em relação ao objeto tem um dobro da altura. Se é 0,5, então basicamente a imagem é direita, porque é positivo, e tem a metade da altura do objeto. Agora, se é menos 1, então ela tem a mesma altura do objeto, né? É invertida. Por exemplo, aqui, menos 4. Então ela é 4 vezes menor que o objeto, perdão, maior que o objeto, porém ela é invertida, né? Então basicamente o que vai mudar aqui é só o sinal, né? Ela é direita invertida. Se é 2, menos 2, por exemplo, ou menos 3, ela é 3 vezes maior que o objeto. Tá? Se for mais, é porque ela é só para indicar se ela é direita ou, no caso, se for positiva, ela é direita, se é negativa, ela é invertida. Tá? Então tudo isso vai depender. No caso de um valor decimal, como 0,2, é a mesma coisa que 20%. Então basicamente ela é maior, né? Ela tem a altura de 20% do objeto. Então, ela é maior que o objeto 20% de altura. Tá? Então vamos lá para um exercício. Bom, um objeto com altura de 20 centímetros está posicionado perpendicularmente. Então esse objeto aqui é o objeto do nosso estudo. Tá? Basicamente, vou tentar aqui nesse ponto. Então, esse aqui é um espelho convexo, como vocês estão vendo na imagem. Está sobre o eixo principal, que é essa linha aqui horizontal, de um espelho côncavo com distância focal de 20 centímetros. Está vendo que ele já deu a distância focal, isso é importante, já vamos anotando, né? A distância entre o objeto e o vértice, então essa distância do objeto e o vértice ele já também deu, então a gente tem que associar isso com o P', né? Que é a distância, o P, que é a distância do objeto, né, ao vértice, ao objeto, e o vértice do espelho é igual a 30 centímetros. Como mostra a figura a seguir, determine a posição da imagem e a sua natureza. O aumento linear da imagem e a altura da imagem. Então vamos lá. A posição da imagem, nós podemos determinar essa posição pela lei de Gauss, né? Então vamos na letra A, nós devemos achar qual é a altura, né? A posição da imagem. Então 1 sobre F, F é a distância focal, 1 sobre P, que é a distância do objeto ao vértice, e mais 1 sobre P', que é a distância da imagem ao objeto, que é justamente a letra A. Então vamos pegar as informações. Altura do objeto 20 centímetros, né? O objeto com altura de 20 centímetros está posicionado perpendicularmente. Então ele deu a distância focal, 20 centímetros. Então a distância focal igual a 20 centímetros. P é a distância do objeto ao vértice. Então aqui, ó, a distância entre o objeto e o vértice do espelho é igual a 30 centímetros. Então só o valor de P é 30 centímetros. O P' é igual a quanto? Nós não sabemos. E é justamente isso. Quem é o P'? P' é a distância, né? É a posição aí da imagem até o vértice, né? Quando fala natureza em relação ao vértice. Então vamos aplicar isso agora na fórmula. 1 sobre 20, que é a distância focal, igual a 1 sobre 30, mais 1 sobre P'. Então o P' aqui é o nosso x. Esse aqui está positivo, passa para cá, menos, né? Então quando ele vem para cá, ele vem negativo, tá? Então fica 1 sobre P' igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 30, tá? Então, pessoal, deixa eu só passar aqui. 1 sobre P' é igual. Aqui a gente precisa tirar o MMC. O MMC de 20 e 30 é 60. 60 dividido para 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. Menos
60 dividido para 30 dá 2. 2 vezes 1, 2, tá? 3 menos 1 é 1, dividido para 60. Então, 1 sobre P' é igual a 1 sobre 60, tá? Então, fazendo o meu pelos extremos, P' vezes 1 e 1 vezes 60. Então, P' é igual a 60 centímetros. Então, isso significa que a distância, né, a posição da imagem até o vértice é 60 centímetros. Nós temos as considerações para fazer. Se o P' ele for maior que zero, então a imagem, tá? A imagem ela é real, tá? Invertida. Então, nesse caso, a imagem ela é real e invertida. Tá? Vamos para a letra B. A letra B, o aumento linear transversal da imagem. Como nós já temos o valor de P', para descobrir o aumento linear, que é o valor de A, é igual a menos P' sobre P, ou seja, menos a distância da imagem ao vértice sobre a distância do objeto ao vértice. O valor de P' é 60, então fica menos 60 sobre o valor da distância, do valor de P, na verdade, é o valor de P, né, que é a distância do objeto ao vértice, então é 30, então vai ficar igual a menos 2. Então nós temos que o aumento linear transversal é menos 2. Aí nós vamos fazer o estudo aqui. Se o sinal é negativo, então significa que a imagem é invertida, a gente já vai definir isso, a imagem é invertida. Então é porque ela é invertida, porque o sinal é negativo, né? E claro, ela terá o dobro, né? Então, I tem, né, a altura, tem o dobro da altura do objeto, né? Que é 2 vezes a altura do objeto. Tem dobro da altura do objeto. Isso. Bom, isso aí é o valor do aumento linear. Para a gente determinar a C agora, que é a altura da imagem, nós temos só a distância, não encontramos só a distância, que é a posição dela, não a altura da imagem. Ele quer saber a altura. Mas aí tem como a gente determinar por quê? O aumento linear pode ser relacionado com o quê, né? Com a altura da imagem relacionado com a altura do objeto. Então, o valor I da altura da imagem sobre O, que é a altura do objeto. A altura do objeto foi dada na questão, a altura, o objeto com altura de 20 centímetros, né? Então, o O é equivalente a 20 centímetros, e a gente não sabe, mas o valor de A é menos 2. Olha só. Então vamos aplicar agora na fórmula. Então fica menos 2, que é o valor de A, igual a I, que eu não sei, é igual a I sobre 20. Né? Então fica meio pelos extremos novamente. Então, I vezes 1 dá I é igual a menos 2 vezes 20. Então nós temos que a altura da imagem é menos 40, tá? Na verdade, essa interpretação é que a imagem, a altura, né, é 40 centímetros, né? Então a altura daí, né, que é da imagem, é 40 centímetros, né? Porém, em relação ao objeto, ela tem o dobro, e a imagem é real, tá, pessoal?
Nós colocamos esse valor de I em módulo, tá? Então, quando nós tiramos o módulo aqui de I, é positivo. Então, basicamente, nós temos a altura aí da imagem, foi determinada. E esse sinal negativo é por causa que ela é invertida, tá? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários. E se tiver alguma sugestão, pode deixar também nos comentários. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Bons estudos.